Uma boa noite a todos. Que saudade dos cultos de domingo à noite. Hoje nós estamos retomando e já estamos iniciando a nossa série Caminho a Cristo, e a partir dessa noite nós teremos 13 encontros especiais, e aqueles que conhecem o livro Caminho a Cristo, da senhora Ellen White, vão encontrar em cada um desses encontros algumas pérolas que são extraídas de lá. Mas nós vamos analisar cada um dos assuntos tratados em cada capítulo através das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos iniciar com o primeiro assunto. E aqui já, deixa eu ver se consigo me encontrar com esse passador. Aí, ó, pronto. Esses são os assuntos que nós vamos tratar. Hoje nós vamos abordar o primeiro. Vamos estudar a respeito do amor de Deus. Deus é amor. Vamos estudar um pouquinho sobre o amor de Deus para com o ser humano. E a manifestação do amor de Deus em nosso meio, nesse planeta, nesse mundo, com um propósito maravilhoso de salvação. A necessidade, o arrependimento, a confissão, consagração, a fé. Olha quanto tema bom. Quanta coisa boa que nós vamos estudar nesses domingos. 13 domingos especiais nós vamos ter. E a seguir, depois da série Caminho a Cristo, nós vamos ter a série Os 10 Mandamentos. Então não perca os programas de domingo da igreja, os cultos especiais. E nós temos o desejo de ver a igreja crescendo, se fortalecendo. É uma grande oportunidade para nós convidarmos amigos para estar conosco nessas noites de adoração. Eu quero apresentar um amigo que nos acompanha, o Hernani. Ele está aqui, dá um oizinho ali. O Hernani é um bom amigo, a gente se conheceu pelo WhatsApp, através de um amigo. Deus te abençoe, Hernani. O Hernani e a sua esposa são pessoas maravilhosas. Conheci esses dias, essas semanas atrás, e ele aceitou prontamente o convite para estar conosco nessa noite. Então convide os seus amigos também para estar conosco. Eu tenho certeza que nós vamos ser edificados, fortalecidos através dos assuntos que vamos tratar. Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Enquanto você tem a Bíblia ali em mãos, e se alguém está sem a Bíblia aí, compartilhe. Acho que o Hernani está sem, então se alguém que está por perto puder. Alguns textos nós vamos apresentar aqui na tela, mas esse inicial, vamos abrir a Bíblia e vamos procurar nela o texto especial de hoje. Ok? Estamos juntos? Veja, nós estamos tendo o privilégio de poder compartilhar o estudo dessa noite também com amigos que não estão presencialmente aqui. Alguns irmãos da Igreja Central de Rio do Sul, que estão do outro lado nos acompanhando pelo Facebook. Alguns outros amigos que não pertencem à Igreja Central, mas talvez de outro distrito pastoral da Igreja Adventista, ou talvez de outra denominação que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos e que vocês possam ter uma rica experiência de adoração nessa noite. Estamos juntos? Ok. 1 João capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, é a porção que nós vamos analisar primeiro, depois nós vamos escolher em outros textos da palavra de Deus. Veja o que diz aqui. Amados, olha, o verso 7 vai dizer amados, mas no verso 8 vai dizer aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então veja, o texto bíblico já coloca aqui uma premissa extremamente importante ao nosso estudo. Nosso primeiro assunto é o amor, o que Deus é. O texto bíblico diz que Deus é amor. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ok, muito bem. Nosso assunto de hoje é o amor. É impossível a gente falar de amor sem mencionar aquele que é o amor. Quando nós dizemos que Deus é amor, não é apenas o que Ele é em essência, mas nós estamos falando sobre o caráter de Deus. E nós vamos entrar em uma questão muito importante e sensível, quando nós falamos sobre religião, quando nós falamos sobre Deus e sobre a relação entre o ser humano e o Criador. Algumas pessoas questionam o amor de Deus ou o caráter de Deus, dizendo, olha, se Deus é amor, se Deus nos ama como suas criaturas, como seus filhos, por que nós precisamos passar por tantas dificuldades, tantos problemas? Por que nós vemos morte acontecendo? Por que crianças sofrem? Por que casais se separam? Por que pessoas se afundam nos vícios? Olha que coisa. Parece um contrassenso, né? Deus nos criou, tinha um plano maravilhoso para que esse mundo fosse perfeito, mas ele não é perfeito. E não apenas não é perfeito, ele nos traz muita tristeza e dor. Quem é que não perdeu um ser querido? Um familiar muito próximo, um amigo do coração, um colega muito estimado? Quantas pessoas já vimos descer ao descanso? Quantos problemas e dificuldades você já passou na vida? E tem gente que teve uma vida muito sofrida. Sim ou não? Certo, você conhece, espero que aqui não tenha alguém que sofreu tanto assim. Eu tenho uma tia que faleceu há pouco tempo. Ela perdeu 4 filhos de uma maneira assim muito trágica. Eu fico pensando, que dor terrível para um pai ou uma mãe perder um filho. Sim ou não? Você não tem nem palavras para descrever, imagina. Quanta gente perdeu seus filhos em guerras, por acidentes. Tem muita gente que sofre, tem gente que parece que sofreu a vida toda. Como a gente entende essa questão de um Deus que é amor, mas que permite o sofrimento humano? Olha aqui, que conflitivo. O texto bíblico diz que o amor de Deus se confirma através da manifestação de Cristo e da entrega de Jesus em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. O verso 9 vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E o amor de Deus consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a manifestação do amor de Deus, palpável, não apenas da teoria. Deus é amor, Deus ama o ser humano. Não, Ele demonstrou na prática. Deus não fica na teoria. Nós vamos ver alguns textos aqui que vão nos ajudar a esclarecer essa questão. Partimos do ponto de que a maior manifestação do amor de Deus não é apenas a nossa existência. E nós poderíamos não existir, não é verdade? Nós existimos, que é um privilégio. Enquanto alguns ainda vão nascer lá na frente, nós já temos um tanto de experiência de vida, de experimentar os cuidados de Deus, o privilégio de poder amar e ser amado, experimentar
o que de bom esse mundo oferece, mas a maior manifestação do amor de Deus é Jesus Cristo como instrumento de salvação do pecador. Estamos condenados à morte? Vamos ver alguns detalhes em relação a isso. De que maneira Deus nos mostra seu maravilhoso amor, além da entrega de Jesus Cristo como sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, ser salvos e experimentar o reino de Deus, o mundo perfeito, um dia, quando chegar a hora certa. Veja esse texto, Salmo 145. Ele diz: os olhos de todos esperam em ti. Olha que maravilha. E lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. O amor de Deus se manifesta de uma maneira fantástica, encantadora, maravilhosa, através do sacrifício de Cristo, maior expressão do amor de Deus. Porém, Deus expressa o seu amor até nos mínimos detalhes. O pão de cada dia, os cuidados constantes, são a manifestação do amor de Deus em tua casa, em minha família, em nosso dia a dia. A natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor de Deus. Olha que maravilha, esse ambiente criado nos proporciona a vida. Podemos ter árvores que nos dão o seu fruto para alimento. Nós encontramos um ambiente que consegue até combater a ação do ser humano contra a natureza e nos permite respirar, nos traz saúde e bem-estar. A manifestação do amor de Deus. Veja o que diz esse texto. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, de sabedoria e de felicidade. É Deus quem supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas, as minhas e as suas. No momento certo, Deus se manifesta para cuidar, para expressar a sua preocupação, o seu amor para conosco. Talvez você tenha alguma experiência até para compartilhar. No momento certo, quando o filho estava extremamente doente, teus joelhos se dobraram para implorar a intervenção de Deus e parece que momentos depois a febre baixou, a situação se resolveu. Aquele momento de um problema que precisava ser resolvido, uma ideia que precisava acontecer para poder ter a solução. Um momento onde, quando havia tanta crise, de repente a paz chegou. É a intervenção de Deus, a manifestação do amor de Deus em favor daqueles que o amam. De que forma a Bíblia descreve o amor de Deus? Vamos ver algumas maneiras através das quais Deus tem manifestado o seu amor. No verso 16, nós estamos aqui em João, 1 João 4, fomos até o verso 10, vamos no verso 16, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nos dá o privilégio de estarmos ligados a Ele. Ele nos ama e nos permite, por seu amor, estarmos ligados a Ele. Olha esse texto, o livro Caminho a Cristo, diz: Deus criou o homem perfeitamente, santo e feliz. E a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento.
e morte. E aqui tem uma parte da resposta da primeira pergunta. Se Deus é amor, por que o ser humano passa por tanto sofrimento, tanta situação difícil? Qual a situação difícil que você está passando hoje? Você já duvidou do amor de Deus? Ou da existência de Deus por causa desses momentos tão complicados da vida? Esse texto diz que a maldade, a dor, o sofrimento, a morte entraram na experiência do ser humano por causa da transgressão do homem. Adão e Eva transgrediram a lei estabelecida por Deus e abriram a porteira para que o pecado entrasse e manchasse o plano perfeito de Deus. Deus é amor. Podemos ver o primeiro capítulo da Bíblia, o segundo capítulo da Bíblia, Deus estabelecendo todas as coisas para a felicidade do ser humano. Deus se preocupou em manter um relacionamento próximo com o ser humano. Ele criou uma companheira para o homem para que juntos pudessem desfrutar da felicidade num projeto maravilhoso chamado família. Criou tão grande diversidade de coisas, de elementos que trariam vida e tranquilidade, paz e felicidade para o ser humano. O ser humano decidiu agir por conta própria. Mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Depois de tanto tempo, da experiência do mundo em pecado, ainda assim, nós podemos perceber o amor de Deus pelo ser humano. É mais um dia de vida e a saúde são as pequenas ou grandes alegrias, o amor das pessoas próximas, os cuidados do dia a dia. De que maneira você tem experimentado o amor de Deus? Alguns questionam o caráter de Deus, mas vamos ver alguns textos que são bem interessantes. Miqueias capítulo 7, no Antigo Testamento, no verso 18, mas nós vamos ver o verso 17 também. Por quê? Porque aqui nós temos, talvez, aqui se expressam duas visões que se tem a respeito de Deus. O verso 18 é uma visão que as Escrituras apresentam do amor, do caráter, da pessoa de Deus. E veja o que diz aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O que esse texto nos fala a respeito do caráter de Deus? Número 1, que Deus perdoa o pecador. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade. De que jeito Deus perdoa? Continua dizendo, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Não é um perdão que fica arquivado, certo? Ah, você fez isso, e na hora certa ele vai jogar, dizer, olha, Lucas, você errou aquele dia, aquela hora, você fez aquilo, e eu estou lembrado, tá? O perdão é diferente. O perdão que Deus dá apaga o registro da memória. Entende o que eu quero dizer, né? Deus não nos cobra pelo nosso erro de ontem. Simbolicamente, é que Miqueias vai dizer depois que ele joga nas profundezas do mar. Percebeu que nós temos dificuldades em compreender a natureza do amor de Deus a tal ponto
de que nós ficamos pescando aqueles pecados que já foram jogados no mar. Dizemos, porque tal dia e tal, e nós pedimos 1, 2, 10, 20 vezes perdão a Deus por aquilo que um dia Ele já nos perdoou e já nem se lembra. É uma maneira de dizer, né? Não sabe todas as coisas. Mas que Deus faz questão de se esquecer. Para demonstrar o quê? O amor por mim e por você. Número 2. O Senhor é misericordioso. Essa é uma visão correta de quem é Deus. Deus se manifesta dessa forma. Um Deus perdoador, misericordioso, amoroso. Verso 17. Veja o que diz o verso 17. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo. Sairão dos seus esconderijos e, tremendo, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Dessa forma, o inimigo de Deus espera que nós enxerguemos a Deus. Percebe? 2 versos, um do lado do outro. O inimigo prefere que nós fiquemos com essa visão de Deus, só no verso 17. Agora, percebeu o contraste? Essa maneira como o inimigo de Deus espera que nós enxerguemos o amor de Deus. Um Deus que castiga, severo, cruel, incompassivo. Que diferença entre o texto e o outro. Mas eles fazem parte de um pacote. O caráter de Deus, ele preza pela justiça, pela misericórdia, pelo amor. Amar não significa aceitar o que está errado. Pergunta isso para as mães. Amor expressa a compaixão, a benignidade, a misericórdia, apesar do erro, da rejeição, da impiedade. Será que alguém viu a Deus em algum momento? Depois do Éden? Veja o que diz esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e quem o revelou. Nós falamos que o amor de Deus se manifestou em Cristo. E Cristo é o amor de Deus personificado para mostrar o Pai para cada um de nós. Como nós podemos enxergar Deus o Pai? Através da vida da pessoa de Jesus Cristo. De que maneira podemos saber acerca de Deus o Pai? Veja o que diz aqui em Mateus 11, Jesus falando: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Significa que nós podemos conhecer a Deus através da manifestação de Jesus Cristo em nossa vida. 2000 anos atrás, teve pessoas que conseguiam tocar em Jesus. Conseguiam ver, ouvir a sua voz. 2000 anos aqui para frente, nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos perceber a sua presença. Pelo testemunho das Escrituras, nós conseguimos enxergar o amor de Deus, o seu interesse pelo pecador, através das Sagradas Escrituras e o testemunho de Cristo. Você quer conhecer o amor de Deus? Leia os Evangelhos. Leia o Antigo Testamento, onde Cristo é apresentado como um animalzinho que morria em lugar do pecador. Olha que coisa fantástica. Nem eu nem você prestamos, mas Deus faz questão de expressar o seu amor com um sacrifício. Existe maior amor do que esse? Quais são os motivos que levaram Cristo a se encarnar?
Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a missão que Jesus Cristo assumiu por causa do seu amor para conosco. O Deus encarnado, ele diz, olha, eu vou para cumprir uma missão. E essa missão expressa o amor da divindade em favor da raça caída, os seres humanos pecadores. Lucas 19:10, ele vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deixou seu trono, as vestes reais, para se tornar um de nós, para andar por ruas empoeiradas, apresentando uma mensagem de salvação, libertar os cativos das doenças, do jugo do inimigo de Deus, do pecado, e entrega a coroa, a sua missão aqui na terra, com um sacrifício dele mesmo. Que Deus é esse? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, vai dizer a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Qual era a missão de Cristo? Buscar e salvar o perdido e reconciliar nele todas as coisas. Em que nós temos reconciliação com Deus? Em Cristo. O pecado fez com que agora a ira de Deus se manifestasse. Mas Deus é um Deus amoroso. Se ira contra o pecado, mas expressa seu amor para com o pecador. Não importa quão longe você chegou, quão longe você foi. Deus o ama, independente dos teus pensamentos, das tuas tendências, das tuas escolhas ou das minhas, Ele nos ama. Me fascina esse texto de Coríntios, que diz que em Cristo Deus estava reconciliando o mundo. O amor de Deus é a iniciativa para a salvação do ser humano. E Deus faz questão de reconciliar com o ser humano porque o pecado estabeleceu um muro de separação entre nós e Ele. Olha que fantástico. Somos pecadores, em tese estamos perdidos, mas em Cristo nós estamos reconciliados com Deus. Significa que quando nós estamos em Cristo, a ira de Deus não se manifesta na vida desses. Ela só se manifestará na vida daqueles que permanecerem no pecado. Porque Deus está irado contra o pecado. Agora, se nós escolhemos sermos reconciliados pelo dom precioso da salvação em Cristo Jesus, só precisamos celebrar. Como Jesus explica esse maravilhoso ato de amor da divindade? João 10, versos 17 e 18. Diz, por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus entrega a sua vida, mas a ressurreição de Cristo nos traz o privilégio da vitória total sobre o pecado. Jesus demonstra seu amor para com o pecador, entregando a sua vida por nós. Já pensou que amor é esse? Por gente que, inclusive, o rejeitaria, que zombaria dele, que desprezaria o sacrifício, que não acreditaria. Ninguém senão o Filho de Deus poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que estivera no seio do Pai e que o podia revelar.
Só Ele, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, podia manifestá-lo. Nada menos que o infinito sacrifício efetuado por Cristo em favor do homem caído é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Olha aí. Por que Jesus se tornou semelhante a nós? Filipenses 2, verso 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. A pergunta era: por que Jesus se tornou semelhante a nós? Porque Deus ama a mim e a você. A motivação para Cristo assumir a natureza humana é o amor que Deus sente pelo pecador. E para que essa relação entre a criatura e o seu Criador possa ser restaurada, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que a condição do ser humano pecador pudesse mudar. É uma pergunta que fica para a nossa reflexão nessa noite. Você gostaria que o amor de Deus se manifestasse na tua vida? Ou na vida daqueles que você ama? Percebeu que só depende da nossa decisão o permitir que o amor de Deus se manifeste para transformar, para nos dar paz, para nos trazer tranquilidade, para nos dar a garantia do perdão dos nossos pecados, para nos sentirmos plenitude em nossa vida? Que decisão a gente toma nessa noite? Eu não sei quais são os desafios que você tem para compreender o amor de Deus. Sabe? Quando nós pedimos perdão para Deus, mas a gente não se perdoa, nós não entendemos o amor de Deus. Quando nós pedimos perdão para Deus, muitas vezes, mas a gente não se convence que Deus nos perdoa e continuamos a pedir, nós não compreendemos o amor de Deus. Quando nós não conseguimos perdoar o outro, aceitar o outro, ter um ato de compaixão pelo outro, nós não compreendemos o amor de Deus para conosco. Eu queria finalizar com uma oração. Depois da oração a gente canta o hino de despedida. Se você gostaria de compreender melhor, de maneira particular, individual, o amor de Deus. Se você gostaria de retribuir a Deus com o seu amor para com Ele, eu queria convidar para, junto comigo, orar e fazer essa entrega ao Senhor. Entregar as dificuldades que impedem nosso amor para com esse Deus amoroso. Se tem alguma coisa que tem impedido a compreensão da misericórdia de Deus, se tem dificuldades em compreender que Deus não é um Deus tirano, mas é um Deus misericordioso, se você gostaria de conhecer e aceitar o amor de Deus,